No vídeo de hoje a gente vai falar quais são os tipos de fundos de investimento, o que eles são de fato e como eles funcionam. Quais são os critérios para eles serem classificados como determinado tipo de fundo, quais são os órgãos que regulam e asseguram que os fundos sejam justos com os seus cotistas e com os possíveis investidores, com o mercado em geral. Então vem comigo. Seja bem-vindo ao Saber de Bolsa, esse é um canal onde você vai aprender tudo sobre o mercado financeiro. Então já vai deixando seu like, se inscreve aqui se você não for inscrito, ativa o sininho e vamos logo pro conteúdo. Os fundos de investimento são relativamente simples, seguem a mesma lógica dos fundos de investimento imobiliário. Se você não viu esse vídeo, tá aqui em cima, sobre FIIs. Você compra cotas. FIIs são tipos de fundos de investimento, nesse caso imobiliário, mas existem diversos outros. Digamos que isso aqui, minha garrafa, é um fundo de investimento e aqui dentro a gente tem diversas empresas, é um fundo de ações. Aqui a gente tem Magazine Luiza, Itaú, Banco do Brasil, Sul América, Petrobras, Fleury e entre outras empresas. Às vezes, se você fosse comprar uma ação de cada uma dessas empresas, talvez você não tivesse dinheiro suficiente. Aí vem uma outra pessoa que também quer comprar ações da Magalu, da Itaúsa, da Fleury, etc, etc, e fala: vamos juntar o nosso capital e aí a gente compra essas ações e dividimos isso metade. Eu coloco a mesma quantia que você, aí eu sou dono de uma cota, 50% desse fundo, você é dono de outra cota, outros 50% desse fundo. Entendeu? É assim que funciona os fundos de investimento. Lógico que não é somente para isso que funcionam os fundos, né? Os fundos são para colocar na mão de um profissional a responsabilidade de gerir aquela carteira, de gerir aquele fundo. Vários fundos têm um investimento mínimo. Alguns deles têm um investimento mínimo bem alto, 10 mil, de 100 mil reais, para você começar a investir naquele fundo. É o mínimo que você pode colocar. Mas muitos deles também têm uma alta acessibilidade, com um mínimo de investimento menor, de 500, 100 reais. Esses fundos são um tipo de investimento muito procurado pelos iniciantes, porque você terceiriza, você coloca na mão de um profissional a responsabilidade da escolha dos ativos. Você vai lá, não sabe investir, não tem como analisar as ações, as empresas uma a uma, não quer escolher a dedo os ativos que você vai investir. Você pode comprar então uma cota de um fundo e ali naquele fundo você vai ter uma equipe trabalhando por você. Um gestor, que é a figura principal dessa equipe, onde ele vai tomar as decisões, mas ele está coberto por uma equipe de analistas. Uma equipe que vai ajudar ele nessas tomadas de decisão, que vai virar mais pedras. Para quem não entende o que é virar mais pedras, existe um ditado no mercado financeiro que diz que investir no mercado financeiro é um jogo de quem vira mais pedras. Essas pedras seriam os cases, as empresas. Quem vê o maior número de possibilidades, certamente encontra debaixo dessas pedras as maiores recompensas. Então, de trás de um gestor, de um fundo, tem diversos analistas tentando fazer com que aquele fundo tenha a melhor performance, tentando entregar para os seus cotistas a melhor rentabilidade possível dentro das regras daquele fundo, dentro da lâmina daquele fundo. Existem diversos tipos de fundo: fundos de ações, fundos de criptomoedas, fundos de investimento em cannabis, que são voltados em investir em empresas desse ramo, fundos de investimento em urânio, fundos multimercados. 3 days later. Então, como você já pode perceber, os fundos têm diversas formas e características diferentes. E eles se diferenciam pela composição da carteira, a construção da carteira, o objetivo de rentabilidade e também o prazo que é indicado nessa aplicação. Primeiramente, eu vou falar para vocês dos fundos de renda fixa. Esses fundos eles têm que ter no mínimo 80% do patrimônio do fundo aplicado em renda fixa, pré ou pós-fixada. E esse tipo de fundo é um fundo indicado para quem tem um perfil mais conservador. Então, se você se encaixa nesse perfil, talvez um fundo de renda fixa seja bom para você. Existem também os fundos de ações. Esses fundos se comprometem a ter no mínimo 67% do seu patrimônio em ações da Bolsa de Valores. E a rentabilidade que é esperada desses fundos é a valorização dessas ações e também os dividendos e juros sobre capitais próprios. Dentro dos fundos de ações, a gente tem os fundos passivos e os fundos ativos. Os fundos passivos são basicamente os ETFs, os ETFs. Eles são fundos onde o objetivo dele é replicar um índice. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem o índice Bovespa, que são das maiores empresas do Brasil. E tem um fundo que tem como objetivo replicar o índice Bovespa. Esse fundo se chama BOVA11, é um ETF onde ele
compra as empresas de acordo com a disposição dentro do Ibovespa. Se Petrobras corresponde a 10% do Ibovespa, ele vai lá e compra 10% do patrimônio de Petrobras. E assim esses fundos tendem a ter uma rentabilidade muito parecida com os próprios índices. Esses fundos são uma forma interessante de se expor a economias de forma generalizada. Se você quer, por exemplo, se expor à economia chinesa, você vai lá e compra o maior índice da China. E se você quer se expor de forma generalizada ao Brasil, você vai lá e compra BOVA11. Já os fundos de investimento em ações ativos são aqueles fundos que vão comprar as ações conforme as análises do gestor daquela asset. E as análises são feitas de diversas formas e de acordo com a lâmina do fundo. Existem fundos que usam análise de valuation, existem fundos que usam growth investing, existem fundos que usam diversos tipos, diversas filosofias de investimento e em diversos ativos diferentes. Também existem fundos cambiais. Esses fundos, eles têm como objetivo se expor a uma moeda estrangeira, a uma moeda forte. E é importantíssimo, se você é um investidor aqui no Brasil, que você tenha uma parte do seu capital em dólar. Pelo menos para mim isso é importante, porque a gente está num país onde tem várias incertezas e a todo tempo que sai uma notícia na mídia que o governo fala alguma coisa, o nosso presidente faz uma fala em público, isso mexe com o humor do senhor mercado, né? Como Benjamin Graham descreveu e construiu esse personagem, o mercado. Então é importante que você tenha uma parte do seu patrimônio em dólar ou em outras moedas fortes, franco suíço, por exemplo, e os fundos cambiais podem ser uma boa opção para você. Outro fundo que também é interessante é o fundo de dívida externa. Esse fundo tem que ser composto no mínimo por 80% por títulos de dívida da União, e sua rentabilidade é alcançada por um mix de fatores, como os juros pagos pelos ativos, a taxa de câmbio do dólar frente ao real e entre outras circunstâncias. Existem também os fundos referenciados, que são parecidos com fundos de ações passivos, mas esses fundos eles replicam outros benchmarks também. Por exemplo, os fundos DI, que tentam replicar uma rentabilidade do CDI, seja ela de 100% do CDI, de 80% do CDI ou de 200% do CDI, como a gente tem visto com essas novas fintechs surgindo aí como PagSeguro e PicPay. E o importante é que você entenda que ele está sempre referenciado a uma taxa, referenciado a um benchmark. E ele deve ser composto de no mínimo 95% de ativos atrelados a esse benchmark referenciado. E agora a gente chega no fundo mais amplo, no fundo que tem a maior liberdade. São os fundos multimercado. Dentro desse tipo de fundo você vai encontrar fundos que têm 50% em ativos de renda variável e 50% de renda fixa. Esses fundos podem ter também moedas, ouro, prata, criptomoedas, podem investir em diversas classes de ativos. Como o próprio nome diz, são fundos multimercados. Então, quando você comprou um fundo, você está resguardado por uma gestora, uma asset cheia de experts dentro do mercado financeiro que vão fazer essa gestão de patrimônio possivelmente melhor do que você que é iniciante. Para isso você paga uma taxa, a gente já falou sobre isso. Existem fundos que cobram somente a taxa de administração e outros que cobram por uma taxa de performance. Como assim taxa de performance? Se você está comprando um fundo de fundos de investimento imobiliário, um fundo de FIIs, um FOF, né? A gente falou aqui no outro vídeo. Esse FOF, ele pode colocar lá dentro da política dele que vai ter uma taxa de performance. E como funciona? Os fundos imobiliários, eles são normalmente comparados com o IFIX, que é o maior índice de fundos imobiliários do nosso país. Quando o gestor desse fundo tiver um desempenho maior do que o IFIX, cobram uma taxa de desempenho de 10%. Então 10% do que exceder o IFIX vai ser taxado pelo fundo. Ou um fundo de investimento em small caps, que são empresas que têm pouco valor de mercado. Então, em um fundo como esse, o gestor pode cobrar uma taxa na performance que exceder o índice das small caps aqui do nosso país. Uma característica interessante dos fundos é que os cotistas são donos, eles têm um poder dentro do fundo. Por exemplo, os cotistas que têm mais de 5% de um fundo, eles podem convocar uma assembleia para discutir demandas que sejam de interesse comum. Além disso, para troca de gestor, troca de como eles calculam as taxas, troca na política de investimento do fundo, todas essas questões também são necessárias que se tenha uma assembleia para isso.
E aí você pode me perguntar, Tarto, os fundos de investimento eles são seguros? Sim, eles são seguros, porque eles são fiscalizados e regulamentados pela CVM e pela Anbima. A CVM é o órgão responsável por fazer com que o mercado funcione de forma justa, que não haja bandidos que possam trazer mal para os investidores e que não haja irregularidades no mercado. A Anbima cria os padrões que são usados para categorizar um fundo. Se um fundo é de ação, se um fundo é de renda fixa, se um fundo é multimercado. A Anbima que determina esses padrões. Por exemplo, se um fundo é ação, esses 67% no mínimo que ele tem que ter em ação, foi a Anbima que determinou. A Anbima também é responsável por fazer com que as informações sejam passadas para o mercado de forma clara e que tenham qualidade, que não sejam informações falsas e que não haja privilégio de informações por um determinado grupo de investidores. Então, com toda essa fiscalização e esses órgãos em cima das gestoras, em cima das assets e das administradoras desses fundos, é sim seguro investir em fundos. Porém, quando você for investir em um fundo, você tem que olhar na CVM para ver se aquele fundo está cadastrado no órgão, você tem que ler os prospectos do fundo, ler a lâmina do fundo, entender, ver quais são as taxas, se tem taxa de performance além da taxa de administração, qual é a política do fundo, quantos por cento eles vão ter em tal tipo de ativo, quantos por cento eles podem ter em outros, como que é a gestão, qual é o histórico dessa gestora, se elas entregam bons rendimentos para os seus cotistas e uma série de outros fatores que devem ser analisados cuidadosamente quando você vai investir num fundo. Mais para frente eu posso trazer outros vídeos e vou trazer outros vídeos sobre fundos, possivelmente fundos de cada classe, explanando um pouco mais de cada um deles e te mostrar também como escolher seus fundos, quais são os critérios que você tem que olhar, os cuidados que você tem que tomar. E se você gostou do vídeo, eu peço que você se inscreva, deixe seu like e ative o sininho também para não perder nada. A gente se vê no próximo vídeo.